de hoje, ore e seja a resposta da sua oração. Há um texto da Bíblia Sagrada e todos os textos que eu vou utilizar hoje estarão nas nossas telas. Se você quiser rever ao longo da semana, ficam à disposição no nosso site da Carisma, não somente as telas, mas você pode ver o vídeo, reescutar esta mensagem e até passar para os seus amigos também nas redes sociais. A partir da segunda e terça-feira, começam a ser postados no nosso site. Romanos 8, de 26 a 28, parece nos mostrar que o Espírito Santo nos dirige e nos orienta a orar por algumas coisas. E essas coisas pelas quais nós oramos, Deus vai agir em todas elas e isso vai ser para o nosso bem. É o que diz o texto, acompanhe comigo a leitura, diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo intercede pelos santos, que é a igreja, o povo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Já usamos esse texto nas mensagens passadas para mostrar que Deus nos leva a ter experiências na vida e essas experiências são para o nosso crescimento. Às vezes uma crise que nós estamos passando, que a gente não entende, vamos entendê-la adiante. Mas é um momento da gente abrir o coração para o aprendizado que Deus quer dar para nós no meio dessas provações da vida, no meio dos problemas, nós aprendemos grandes lições que vão nos fazer crescer. Hoje eu quero falar mais algumas coisas que, como o Espírito Santo, e através das Escrituras Sagradas, ilumina o nosso caminho para nós orarmos. E hoje eu quero te ensinar como orar por coisas que estão ao teu redor e influenciam muito a tua vida pessoal. E a primeira área que eu quero te mostrar é que você deve orar pela sua igreja. Ore pela sua igreja. É interessante, mas esse momento aqui influencia muito a vida da gente. Quantas orientações você já não teve na sua vida por causa de momentos como esse? Palavras de Deus que vieram para você e que iluminaram completamente teu caminho, te deram ideias novas. Eu acho interessante uma expressão que aparece no livro da Revelação, o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. O livro de Apocalipse são só símbolos, ele é um livro escrito em código. O livro do Apocalipse não está falando do fim do mundo, ele está falando da história da igreja. É disso que está falando o livro de Apocalipse. E o interessante do livro é que ele é um livro codificado. E através dos códigos que você encontra na própria Bíblia Sagrada, você consegue entendê-lo. E, além dele escrever tudo em figuras, há um momento do livro, assim, misterioso, porque se escreve uma carta ao anjo da igreja. O que é isso? Vamos ler o texto e ver o que esse texto tem a nos ensinar. Apocalipse 1, versículo 20, depois o capítulo 2, versículo 1, diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. Quem está falando isso é Jesus já glorificado. Dizendo para João, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Gente, o que é esse texto? Um texto cheio de mistérios. Numa interpretação mais tradicional, é possível que a carta estivesse sendo escrita ao líder mais influente da igreja daquela cidade. Algo muito parecido com o que nós hoje conhecemos como bispo, ou algo parecido, porque naquele contexto histórico estava se formando já isso no meio da igreja. Ou talvez uma palavra dirigida àquela voz profética da igreja, aquele irmão que com o seu dom de mensageiro, a palavra anjo significa mensageiro. Então é uma carta dirigida ao cara que fala para a igreja. Pode ser, como nós entendemos hoje, pastor da igreja, mestre na igreja, não é? Já numa aplicação mais genérica, nós poderíamos dizer que o anjo da igreja, como dizem alguns irmãos restauracionistas,
é um espírito de revelação que está sobre aquela igreja. Explicando isso. É mais ou menos assim. Aquela igreja, ela tem um papel a desempenhar e uma mensagem a ser entregue ao mundo da sua época, à sociedade. E eu vou pegar esta aplicação do texto e trazê-la aqui para nós. Há uma mensagem sobre a carisma, esse lugar. Não existe nada por acaso. Cada igreja no corpo de Cristo, cada comunidade, depende uma da outra, porque uma tem uma mensagem, outra tem outra mensagem, que elas se completam. Nós precisamos dos nossos irmãos de outras igrejas também. Eles têm a sua mensagem, mas esta comunidade também tem a sua mensagem. Ela tem um papel a desempenhar na sociedade. Ela tem uma mensagem a comunicar. E isso interessa diretamente para nós. Pensa você que já frequenta aqui há algum tempo, quanto que eu já aprendi aqui na Carisma? O que seria da minha vida se isso aqui não tivesse existido? Ou, que falta fará na minha vida você chegar aqui no mês que vem e falar, fechou, não tem mais, se vira. Entende? Por isso nós precisamos orar. Essa parte da igreja de Jesus, nós não somos a igreja de Jesus. Igreja é o povo, não é? E o povo de Deus espalhado em toda a terra. Essa parte da igreja de Jesus, esse povo aqui da Carisma, tem muita influência na nossa vida. Muito do que nós temos hoje na nossa vida, nasceu aqui, numa reunião. Tem gente que se tornou melhor, um melhor profissional, foi incentivado a estudar, a trabalhar, e tudo isso só aconteceu aqui. Eu sei que irmão tem me procurado, tem falado, Anésio, olha, anos atrás você incentivou para a gente fazer uma nova faculdade para não desistir, eu fui, fiz. Teve um irmão que chegou para mim e falou, Anésio, eu quero que você vá conhecer agora o prédio que eu estou assinando como engenheiro. E eu estava aí vivendo uma vida sem perspectiva de trabalho. Fui, fiz uma faculdade, me formei e agora estou assim. É lindo de ver essas mudanças que acontecem. Outros foi família, casamento. Gente que viu a sua família ser salva. Uma irmã, no final do culto, domingo passado, aqui veio para mim, chorando, abraçou e falou, Anésio, lembra aquele dia que eu até falei assim para você, eu estou desesperada, minha filha saiu de casa, não sei o que fazer, estou orando por ela. E oramos juntos, o pessoal orou junto, gente aqui do coral nosso oraram juntos, abençoaram a vida dela. Domingo passado estava ela aqui com a filha, tudo mais, e a filha falou, olha, aqui é meu lugar, Deus me trouxe de volta para minha mãe. É lindo de ver essas histórias. Tem um caso na nossa comunidade muito interessante. Um casal, brigaram muito, separaram, caíram fora, divorciaram, não quiseram mais nem ver a cara um do outro, sabe? Sabe quando o outro vira assim, o diabo? Não quero mais ver na minha vida. Muito bem. Nunca mais nem se falaram, nem telefone, nada, nenhum contato. 5 anos depois, ela é convidada para vir numa reunião. Ele também. Nessa muvuca nossa aqui da saída, os dois se encontram. Na saída aqui, ó, da porta. Aí um olha para o outro, o que você está fazendo aqui? Não, o outro me trouxe, tal, saí trocar telefone, estão juntos, e aí o trabalho para desfazer o divórcio. Ai, ai, ai. Tem um monte de solteiro que vai ficar ali na porta agora, ali, olha, quem sabe, hoje é meu dia. Outras pessoas foram experiências novas com Deus. Alguns de vocês pararam de ter medo de Deus, porque a religião que te ensinaram fazia pensar num Deus bravo, carrancudo, carrasco, chato. E Deus não é assim. E você aprendeu esse Deus amoroso, e isso mudou o seu relacionamento com Ele, e tornou sua vida cristã mais saudável. Por isso, nós precisamos orar pela Carisma. E por tudo que acontece nessa parte da igreja de Jesus. Nós precisamos orar pelos irmãos que nos servem aqui na nossa comunidade. Deus colocou pessoas dotadas com dons para nos servir e fazer tudo isso aqui funcionar. No texto do profeta Ageu, diz assim que Deus despertou o espírito de alguns para trabalhar no templo. Então vamos orar para que haja um despertamento de serviços aqui entre nós, que mais pessoas se envolvam no serviço da nossa comunidade.
mais professores com as nossas crianças que estão lá reunidas, mais adultos trabalhando com nossos adolescentes, com os nossos jovens, gente aqui para nos servir. Precisamos que você use dos seus dons. Seu dom é uma dádiva de Deus. Tiago 1,17 fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Esses dons, essa habilidade, essa sua inteligência são dádivas de Deus que pode ser usada na edificação da igreja. Qual é a tua especialidade? A internet chegou no Brasil em 94, janeiro de 95. Um homem que trabalhava com a área de informática esteve numa das reuniões nossas. Primeira vez que ele entrava numa igreja. Ele olhou tudo isso e falou, gente, isso daqui precisa estar na internet. Ele mesmo bancou tudo e botou nossa página na internet. Olha quanta gente a gente não atinge hoje por causa da iniciativa desse rapaz. Era a área dele. Cada um pode cooperar com a sua área e assim vêm as novas ideias. Precisamos também orar por aqueles que nos ensinam aqui. Por que motivo? É desse lugar que sai o alimento que alimenta o rebanho. Se for uma liderança doente, o povo vai ser doente. A pessoa que fala aqui na frente, me permita falar como fora de mim, tá? Permita falar como fora de mim aqui? A pessoa que está aqui na frente é como um cano. Se o cano está sujo, você pode jogar água limpa de um lado que vai sair suja do outro. Então ela precisa ter uma vida saudável para gerar um povo saudável. Se o pastor que te ensina é um cara confuso, inconstante, temperamental, intolerante, não sabe o que quer, é criança na fé que fica andando de um lado para o outro com vento de doutrina ou com esses modismos que existem na igreja evangélica, então o ensino desse cara pode lhe fazer mal. O ensino pode lhe fazer mal. Ah, mas a palavra de Deus vai me fazer mal? A palavra de Deus não, mas vai passar por um cano contaminado. Então você precisa orar por aquelas pessoas que te ensinam. Eu fui criado num lar cristão e meus pais, toda semana, oravam pelo pastor de sua igreja. Toda semana. E me mostravam a importância, desde criança eu sei da importância de se orar por aqueles que nos ensinam. Orar para que quem ensina seja cheio de sabedoria e discernimento. Nós estamos numa época, uma geração de comunicação muito abundante. Hoje todo mundo tem acesso a tudo que quiser, na hora que quiser, e nós somos assim super expostos à irradiação da informação. De um lado, nós somos uma geração muito dependente de receber informação. Nós estamos viciados nisso. Por isso, quem ensina as Escrituras acaba ocupando uma função importante, porque também é comunicação isso que nós fazemos aqui. Então, olha só esse trabalho do discernimento. Eu falei que discernimento é separar alimento, não é? Que o Ministério de Ensino tem que fazer. Ele tem que preparar algo, mas tirar ali toda a informação desnecessária, dar a informação adequada, e que essa informação tem que ser ainda alimento para a alma. Olha o que a Bíblia diz sobre quem ensina. Tito, capítulo 1, versículos 7 a 9. Porque é indispensável que o bispo, essa palavra bispo não se refere ao que você entende hoje como bispo, um cargo de ofício na igreja. A palavra bispo significa supervisor. É aquele que está na liderança da igreja, é a função dele, não é título, é função. Então, é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Vou explicar esse dispenseiro adiante. Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho. Já pensou o pastor chegar aqui em cima, manguaça? Fogo puro. Nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Isso aqui é importante para a igreja evangélica nos nossos dias. Pastor não pode ser malandro atrás de dinheiro dos outros, fazendo do seu pastorado cabide de emprego. Não pode. Continuando. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Quero chamar a atenção para aquela palavra dispenseiro. Dispenseiro é quem cuida da dispensa. Hoje, esse nome para nós, significa apenas alguém que cuida do armazenamento, mas naquele tempo era alguém que assumia também a função que nós atribuímos hoje ao nutricionista. Então, duas coisas aqui importantes. Imagine o tamanho da dispensa que esse cara que ensina tem que ter, de conhecimento de Deus, de conselho, de estudo, de palavra de Deus. Esse cara tem que ter conhecimento e sabedoria, precisamos orar por ele.
E outra coisa, saber o que dá para o povo, o alimento adequado. Um alimento que vai trabalhar na vida das pessoas e vai ser útil para a vida das pessoas. Paulo dizia isso, ele falava, eu não deixei de ensinar nada para vocês que lhes fosse útil. Então, tudo que é útil tem que ser ensinado. Por isso que eu gosto que quando a gente termina um ensino aqui, você já sai daqui sabendo o que praticar. Temos que orar por essa pregação da palavra. Há uma mística da pregação, percebe isso? A gente fica atento, esperando assim, é voz de Deus, Deus vai falar com a gente. Mas hoje, no mundo pós-moderno, nessa mentalidade científica que a gente tem, às vezes isso nos faz perder um pouquinho o encanto das coisas. Tudo fica cinza, tudo perde o sabor. E Paulo pedia que os irmãos orassem da seguinte forma, ele falou, para quando eu abrir a minha boca, me seja dada a mensagem. Olha Efésios 6,19, ele diz assim, orem também por mim, para que quando eu falar, me seja dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Então, muito que acontece no meio da igreja, acontece através das pregações e dos ensinos. Então, nós temos que orar para que esse ensino da palavra de Deus, ele venha como uma revelação de Deus para a vida das pessoas. E que aquele que ensina também tenha ousadia, ou seja, falar o que tem que ser falado. Então, temos que orar também para que os irmãos que vão ouvir essa mensagem, que essa mensagem cause efeito nas pessoas que vão ouvir. O que adianta preparar uma grande palavra e as pessoas que vêm estão de coração fechado? Atos 19, versículo 8 e 9, conta o seguinte, que Paulo entrou na sinagoga e ali falou bastante. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Então, a gente precisa orar para que o coração das pessoas também seja receptivo. Eu passei rápido nesse ponto, porque eu quero me dedicar mais aos próximos pontos daqui da mensagem. Mas, querido, primeira coisa, ore pela sua igreja. Amém? Vamos fazer um compromisso nessa semana de orar por essa comunidade? Vamos fazer esse compromisso? Quem vai se unir comigo em oração aqui? Vamos lá. Estou junto. Vamos orar pelos irmãos, vamos orar pela liderança, orar pela palavra que vai ser dada já no próximo domingo. Vamos fazer de tudo isso aqui um movimento nosso, que a gente entenda, Deus, essa é a nossa parte que conta comigo na área da oração. Amém, queridos? Vamos lá. Segundo, ore pela sua família. Ore por sua família. A maior parte, nós temos um canal de pedidos de oração no nosso site. Muitas pessoas entram ali desesperadas, pedem oração. Isso é distribuído para algumas pessoas que oram conosco. Todo o nosso pessoal de trabalho, antes de começar a trabalhar aqui na nossa comunidade, se reúnem, oram por esses pedidos de oração. É passado para os pastores, que eles também oram por essas pessoas. Mas a maior parte desses pedidos de oração, eles se referem a problemas de relacionamento. E a maior parte desses problemas de relacionamento são problemas familiares. Como o problema familiar afeta a vida da gente? Um problema familiar e tira o teu sorriso, tira a inspiração, deixa a gente sem chão. Mas, e para o outro lado, abandonar a família e achar que não tem mais jeito é o pior caminho que tem. Olha qual é o conselho bíblico sobre a sua família. Neemias capítulo 4, versículo 14, diz assim, lembrem-se de que o Senhor é grande e lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos e por suas filhas, lutem por suas mulheres e por suas casas. Meu irmão, minha irmã, seja valente na oração, não desista da tua casa. Mãe, não desista do teu filho, que você está orando por ele, não desista. Marido, não desista da tua esposa. Esposa, não desista do teu marido. Tem horas que o melhor caminho não é o caminho da discussão, não é o caminho do sermão, da lição de moral. O melhor caminho é o caminho da oração. Lembrem-se que o Senhor é grande. Deus ouve orações. Deus é grande e Deus é bom. Ele ouve nossas orações. Deus é assim. Terceiro, ore por seu crescimento pessoal. Não é errado querer crescer financeiramente. Não é errado querer ganhar mais. Nada de errado com isso. Não é errado sonhar alto nessa área da sua vida. Tem gente que acha que esse tipo de assunto não se fala com Deus.
Com Deus pode pedir assim, a paz mundial, orar pela família, tá? Pode. Orar pela Bíblia, pelo momento que vai ouvir a palavra de Deus, pode. Mas quando se refere à minha vida financeira, meu trabalho, o dinheiro que não está dando no fim do mês, o trabalho que você não aguenta mais aquele chefe chato, você quer mudar de emprego, mas não traz esse assunto para Deus, porque acha que é materialista demais. Querido, eu quero te mostrar que Deus quer se envolver conosco em todos os aspectos da nossa vida. E tem mais. Tem uma coisa que você precisa ter na sua vida e que você talvez vai estranhar de ouvir isso no meio de uma igreja. Você precisa ter ambição. Ambição não é boa nem ruim, depende do que você coloca nela. Então você pode ter boas ambições. Eu vou te mostrar um texto da Bíblia Sagrada, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18, que Deus fala muito sobre a nossa vida financeira nele. Diz assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Deus está dizendo para você que vai crescer na vida, para você não esquecer dEle. Porque é Ele que te deu capacidade de crescimento, é Ele que te deu inteligência, é Ele que te deu oportunidades de trabalho, Ele que te deu aquela criatividade que fez você tomar uma decisão e aquilo arrancou você e levantou você na vida. É Ele que te dá orientação de como gastar, poupar, investir. Deus pode nos dar isso. Portanto, eu posso orar a Deus com relação às minhas finanças. A capacidade para produzir, a capacidade para criar, a capacidade para ser bem-sucedido. Não é errado sonhar com o sucesso e nem tampouco é errado falar com Deus sobre isso. Ore, meu querido. Ore. Seja mais ousado na sua vida. Vou te fazer uma pergunta. O que você faria se você não tivesse medo? Porque o medo é o que segura a gente. Às vezes temos medo de arriscar. Eu estava conversando com um rapaz, aproximadamente uns 30 e poucos anos de idade. E ele falou: Anésio, então eu estou pensando em abrir um negócio novo, tudo mais, tal, o que você acha? Eu falei: o que eu acho é que você está novo ainda e tem chance de errar. Pode ir, meu querido. Vai. Se você tem 30 anos, você pode errar mais umas 3, 4 vezes na vida ainda, que dá para tempo de consertar. Se já tivesse nos seus 60 para 70 anos de idade, querer sair do emprego e começar um negócio novo, eu ia falar: meu irmão, você não pode errar mais, querido. Não dá mais tempo de errar. Mas com 30 anos de idade, um outro rapaz, 20 e poucos anos de idade, falou: Anésio, eu juntei um dinheiro e tudo mais, mas meu sonho é ir para o exterior, passar 6 meses lá, conhecer uma outra cultura, aprender uma coisa nova e, quem sabe, dar um novo rumo para o meu emprego. O que você acha? Eu falei: você tem que arriscar mesmo, você está muito novo. Se dê a liberdade de tentar e errar, mas junta isso com oração, busca conselhos, você vai ter sabedoria para fazer alguma coisa. O que é que você faria se você soubesse que você não vai falhar? O que você faria? Se alguém lhe proporcionasse dinheiro suficiente para realizar um projeto na sua vida, dinheiro não é problema, um projeto, eu te pergunto, qual seria esse projeto? Eu quero saber se você tem visão, querido. Porque quem não tem visão não sabe para onde está indo. Quem não sabe para onde está indo está andando que nem barata tonta. Tem uma visão na vida, tem um alvo para você perseguir. Se hoje você fosse fazer um pedido para Deus, olha lá as imagens que a gente tem de lâmpada mágica, e Deus te desse certeza que a resposta é sim para o seu pedido, mas tem que ser um pedido, eu te pergunto, qual seria esse pedido? O problema é que às vezes nós não vemos resposta da oração, é porque a gente não ora de fato. A gente chega assim diante de Deus e fala: Deus, eu vim aqui orar e, sei lá, eu vou orar, sei lá, pela paz mundial. E depois falar: Deus não responde orações, meu irmão. Seja claro, seja claro. Até onde você crê em Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? Será que você não limita Deus demais?
Será que você não colocou Deus dentro de uma caixinha? Deus só pode agir assim, 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 assim. Deus é maior do que o que você possa imaginar. Por isso que o texto de Neemias fala, Deus é grande. Deus é grande. Queridos, precisamos aprender a ter ambições sadias, saudáveis. Ambição em si não é errado. Depende do que a gente coloca nela. Nós conhecemos pessoas, tente se lembrar aí, que tiveram a mesma formação que você, era vizinho seu, estudou nas mesmas escolas, mesma situação financeira, e hoje, você e eles estão em situações totalmente diferentes financeiramente falando. Talvez você cresceu, ele não, ou talvez ele cresceu e você não. O que é que fez a diferença? Será que não foi a visão particular de cada um? Será que não foi aquela dose a mais de ousadia que alguém pegou e deu um passo maior do que o outro? Normalmente você não alcança algo maior do que o que você deseja. Em diversos textos bíblicos, como aquele que Deus chama Abraão e mostra as estrelas do céu e fala, Abraão, tenta contar as estrelas. Vai, duvido que você consegue. E ele tenta lá e falou, pois é, não dá, né? A sua descendência vai ser desse jeito, Abraão. O cara nem filho tinha. E Deus estava querendo dar a ele uma visão de coisa grande. Deus está querendo ensinar você a ser visionário. O que é um visionário? Visionário é alguém que consegue ver o que os outros não veem. Isso é um visionário. Amplia, meu irmão. Oração é para isso. Oração é para a gente se conectar. Eu gosto muitas vezes dessa tradução da Bíblia que coloca o nome de Deus como o Eterno. Oração é para nós nos conectarmos com o Eterno e pensarmos de modo muito mais amplo do que a maneira como nós estamos vendo a nossa vida dentro do nosso mundinho. Quando você enfrentar um problema, uma dificuldade, não pare os seus olhos no meio daquela dificuldade, olhe além dela. Quando você olha além, aquilo te traz esperança, e a esperança funciona como um motor que mantém a gente firme. É aquela mesma sensação de um atleta que já está esgotado, não está aguentando mais. Mas quando ele avista a linha de chegada, por exemplo, ele tira forças que ele não tem. Ele está lutando por algo, ele precisa de só mais um tempo. Ele encontra forças naquilo por causa da visão dele. Queridos, você tem que ter uma visão ampla. Senão você não chega em lugar algum. Yang Cho, pastor da maior igreja no mundo, ele disse o seguinte, diga-me a tua visão, e eu vou te dizer onde você vai chegar. A visão limita você. Então amplia. Como você pode ampliar essa visão? Tempo de oração. Vai orar por você. Você precisa ter um sonho, você precisa ter uma ambição, precisa ter um desejo ardente e algo que te motive. É isso. Agora, já lhe falei sobre orar pela igreja, já lhe falei sobre orar pela família e já lhe falei sobre orar por você mesmo. Mas o tema da nossa mensagem, que é o meu quarto ponto aqui, último, é ore e seja a resposta da sua oração. E aqui vem o meu desafio para você. Vou explicar isso primeiro citando um texto bíblico. Num determinado momento do ministério de Jesus, ele ensina os discípulos a orarem por algo. E depois o que ele faz? Ele chama os discípulos para serem a resposta da própria oração que fizeram. Olha só comigo em Mateus 9, 35, até o capítulo 10, versículo 1. Diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Aí ele ensina eles a orarem. Peça, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Aí os discípulos, legal, vamos orar por isso. O que acontece? Capítulo 10, versículo 1 começa. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Imaginando, disse que os enviou. Jesus chegou assim para eles e falou, ora sobre isso. Eles oraram. Depois que eles oraram, falou, muito bem, escolhi vocês para serem a resposta da sua oração agora. Pegadinha de Jesus.
Querido, ao orar pela sua igreja, seja também a resposta de oração para a sua igreja. Você pode ser uma resposta de oração no serviço, na contribuição, na comunhão com os irmãos. O que você pode fazer? Meu irmão, faça visitas. Ajude a cuidar de pessoas. Ore pelos enfermos. Soube de alguém doente, vá visitá-lo no hospital. Somos comunidade, temos que ter amigos. Ajude os necessitados que estiverem ao teu redor. Pleiteie trabalho para as pessoas que estão desempregadas. Chega para o irmão e fala, cara, você está desempregado? Dá um currículo seu aqui para mim, manda no meu e-mail, eu vou passar lá no RH da minha empresa, vou distribuir aí para alguns amigos, vou fazer alguma coisa por você. Tem um casal passando dificuldade, dê bons conselhos para os seus amigos casados a lutarem por suas famílias. Faça isso. Ore e seja a resposta da oração. Você ora pela sua igreja, então nos ajude aqui a melhorar o nosso serviço, ajudando a servir as pessoas. Melhore aqui o nosso ambiente, como? Aumentando os sorrisos, aumentando a gentileza, tratando bem todo mundo aqui. Gente, isso daqui não é cinema, que você entra calado e sai sem falar com ninguém. É igreja. É para a gente sair abraçando, não importa estar conhecendo pela primeira vez. Igreja é assim. Melhore a nossa vida de oração da nossa comunidade, você orando mais. Melhore o nosso ambiente físico aqui também, ajude contribuindo. Quantas necessidades nós temos aqui? Você pode ajudar com sua contribuição? Ore e seja a resposta da sua oração. Ore por sua família. E seja você o primeiro a mudar. Porque é fácil falar com o erro do outro. Pastor, não aguento mais minha mulher. Por quê? Porque ela é chata demais. Por que será que ela é chata demais? Alguma coisa você pode mudar. Dê você o primeiro passo para quebrar o gelo entre vocês. Dê você o primeiro passo para melhorar a comunicação entre vocês. Tem casal que faz aquela guerrinha de silêncio, não se fala mais um com o outro. Coisa horrível. Eu já lhes contei uma aqui, acho que cai bem aqui repeti-la, mas teve um casal que estava tão brigado entre si, que só estavam se comunicando por bilhete. Não queria trocar a palavra um com o outro. Acontece que o marido tinha que pegar um voo no dia seguinte, acordar cedinho para o aeroporto por causa do trabalho dele. E quem acordava era a mulher, que o despertador ficava do lado dela da cama. Era ela quem acordava, porque ele tinha sono muito pesado. Então ele pegou e deixou um bilhete do lado ali dela, dizendo, me acorde às 4h30. Bem, dia seguinte ele acordou, era 7h, apavorado. Olhou no relógio, 7h. Que isso, não me acordou? A hora que ele olhou assim do lado, tinha um bilhete. São 4h30. Melhor quebrar o gelo, gente. Melhor quebrar o gelo. Esteja disposto a ceder. Olha, mais do que o alcoolismo, mais do que o adultério, os casamentos são destruídos por inflexibilidade, falta de disposição de mudar. Jesus chegou assim e nos ensinou a ser tão flexíveis que ele falou, se vem lá o guarda romano e obriga você a caminhar 1 milha com ele, caminha 2. Surpreenda o cara. Faça o que a outra pessoa não está esperando que você faça. Faça a sua parte, mas faça a parte até do outro também. Faça isso dentro do casamento também, querido. Outra coisa, casais, façam planos. E planos a longo prazo. Façam sonhos. Alvos de adquirir algo, de comprar algo, ou de uma viagem dos sonhos. Falem sobre eles e risquem a palavra divórcio do dicionário. Ponto. Porque com planos a longo prazo, vocês veem que vocês têm que construir algo. Nosso casamento é resultado daquilo que nós plantamos e cuidamos. A grama do vizinho não é a grama mais verde. A grama mais verde, ela é mais verde no lugar onde ela é regada. Regue mais a sua grama para ela ficar melhor. E completando o nosso terceiro ponto, de orar por você mesmo. A orar por você mesmo
Seja você o que acredita mais, né? O que mais acredita que Deus irá responder à sua oração. Se você está orando, meu irmão, por algo, acredite que Deus vai responder. Rapaz, moça, você tem um sonho, por exemplo, eu quero estudar no exterior. Casal, você tem um sonho assim? Nós temos um sonho de viajar para o exterior. Tá bom, qual que é a minha atitude? Vai tirar passaporte, indivíduo. Você não acredita que Deus vai responder a tua oração? Já vai tirar, porque demora pra caramba. Vai lá. Se você está orando para crescer financeiramente, vá para o seu trabalho com uma nova disposição para trabalhar. Para alcançar a visão de Deus, é necessário muito trabalho da nossa parte. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, tinha uma enorme pedra no túmulo de Lázaro. E Jesus chega para os homens e fala: tirem essa pedra. E depois deu a ordem: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro ressuscitou. Ou o cara que tem poder para trazer um morto à vida de novo, só com a sua palavra, não teria poder para remover uma pedra? Claro que teria. Jesus poderia falar assim: pedra, saia. Né? Ele poderia. Mas não fez nada disso. Por quê? Porque isso a gente pode fazer. Isso a gente pode fazer. Ou como Abraão, um homem de 75 anos de idade, e ele aceitou desafio de mudança na sua vida. Nunca é tarde demais para você sair do seu lugar e obedecer a Deus na sua vida, meu irmão. Mas você tem que fazer alguma coisa. Deus requer que você faça algo. Por isso, saia do comodismo, porque Deus não abençoa a preguiça. Deus não abençoa a preguiça. Então, quer crescer? Vai fazer novos cursos. Vai investir na sua vida. E eu estou falando numa época muito boa. Nós estamos no mês de julho. Essa é a época de você começar a fazer novos cursos, aproveitar o próximo semestre ainda. Pare de ser escravo da televisão e da ociosidade. Olha quanto tempo da sua vida você já perdeu só assistindo TV. Isso não produziu nada na tua vida. Pega aquele tempo e se dedique a um estudo, à leitura de um livro, a um crescimento, a um curso para melhorar a sua carreira. Não tenha medo de novos desafios na sua vida. Os desafios são provocações de Deus à nossa fé, para que a nossa fé nunca se atrofie. Isso é desafio. Deus está provocando você. Deus chegou para Abraão, por exemplo, em Gênesis 15, versículo 5, o texto que eu já citei aqui, diz assim o texto: levando para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu, Abraão, e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Deus estava provocando, não estava? Ele está dizendo: duvido. E prosseguiu: assim vai ser a sua descendência. É como se Deus falasse: eu duvido que você conte estrela. Pode haver desafio maior do que esse, contar estrelas, se perde rapidinho. Deus está provocando você hoje com isso também. É como se Deus dissesse para você: eu duvido que você consiga sonhar mais alto do que você está sonhando agora. Entenda esse duvido como apenas provocativo, tá? Na verdade, ele está dizendo: eu quero que você sonhe mais alto do que você está sonhando agora. Seu sonho é pequeno demais. Aumenta isso aí. Amplie isso aí. Tem muita gente que acha que é grande demais os desafios e que não vai conseguir. Hoje é o dia de você se conscientizar, meu querido. Que se você aumentar o seu tempo de oração, de comunhão com Deus, a sua mente vai ficar mais criativa. E Deus vai falar com você coisas que você nem imaginaria que aquilo sequer existisse. Você vai estar aberto e sensível para ver coisas que você não via, ouvir coisas que você não estava ouvindo. São desafios de Deus para a sua vida. Eu vou ler o último texto, convido você a ficar em pé comigo nesse momento. Jeremias, capítulo 33, versículo 13. Eu convido você a ler esse texto junto comigo. Vamos ler juntos? Invoca-me e te responderei.
anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus está te desafiando nesse momento. Deus está dizendo assim para você: pede para mim, pede, eu vou responder para você. E tem coisa que eu quero responder para você que você nem sabe, porque você nem está pedindo. Então pede o que você sabe agora. Às vezes, meu irmão, a voz de Deus para nós é simplesmente algo muito parecido com aquilo que nós chamamos de intuição. Eu digo que a voz de Deus não é uma voz que você ouve, mas é uma voz que você sabe. Há momentos na vida da gente que a gente toma aquela consciência: peraí, isso aqui é Deus falando comigo. E o que a gente tem que fazer? Como é que se responde à voz de Deus? Como Pedro respondeu quando estava no barco. Jesus veio andando sobre as águas, Pedro estava em dúvida. Jesus é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, fala para eu ir até o Senhor. Jesus falou: sou eu, vem. Pedro teve que dar o primeiro passo, querido. E Pedro andou sobre as águas. Alguém diz: ah, mas ele afundou depois. Sim. O que a Bíblia diz? Que Jesus estendeu a mão e o levantou. Um homem sobre as águas, levantando, o outro está afundando. E como é que eles voltaram para o barco? No colo de Jesus? Não. Voltou andando. Voltou andando. Meu irmão, eu acho que hoje Jesus está falando para você: vem. Vem. Ora, meu querido, ora mais. Eu vou te anunciar coisas que eu ainda não te falei. Eu tenho mais coisa para fazer na tua vida vidinha está muito pequena. Acorda, tua vida é curta, você não tem muito tempo para realizar coisa não, então corre, vamos. Tem mais coisas para fazer na sua vida, mas, entenda bem, mas Deus está dizendo: mas eu preciso que você ore. Orar não vai mudar Deus, orar vai mudar você. Por isso você precisa orar. E esse é o nosso momento da oração. Nós vamos orar aqui de duas maneiras. Nós vamos orar individualmente e nós vamos orar cantando um cântico daqui a pouco, que vai solidificar essa palavra no nosso coração. Esse cântico vai ser uma voz profética para nós, é Deus falando conosco. Mas antes você vai orar, dá as mãos, vamos dar as mãos. Feche os seus olhos nesse momento e traga os seus sonhos na sua mente nesse momento. Traga os seus sonhos à existência. Traga os seus sonhos aí para a tela da sua mente nesse instante. O que é um desejo no teu coração nesse instante? Fala com Deus. Fala com Deus nesse momento. Deus te deu fé hoje aqui já nessa palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus te deu fé. Ouse crer. Ouse pedir. Não tenha medo de pedir nesse momento. Fala com Deus o que você quer. Fala com Deus o que você quer. Senhor, eu me uno com os meus irmãos nesse momento. Homens e mulheres se achegam diante do Senhor nesse instante com pedidos diversos. O Senhor conhece cada coração. Aquele que nesse momento está pedindo por livramento, Senhor, haja livramento agora nesses corações, nessas vidas. Aquele que pede nesse momento por uma grande conquista, que ele comece a perceber que o Senhor está orientando para o crescimento. Aquele que pede por sabedoria, dê sabedoria, Senhor. Aquele que pede por mudanças em suas vidas, mostre o caminho. Deus, o Senhor conhece cada pedido, cada coração. Toque-os, abençoe-os. Que esses irmãos e irmãs saiam daqui hoje sabendo: eu tive um encontro com Deus. Que a graça do Senhor esteja sobre essas vidas e fortaleça-os em nome de Jesus. Cada pessoa saia daqui hoje sabendo que o Senhor é bom e o Senhor é grande, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deixa Deus falar com você agora nesse cântico, amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Bom é o Senhor. Bom é o Senhor.
Bom é o Senhor. Toca-me. Cante junto. E te responderei. Confia. Descansa o coração. Porque eu bem sei. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. As ondas
nosso Deus é um Deus que responde orações. E Jesus disse que quando você orar, Ele disse assim: crede que recebestes no passado, e vos será dado. Então, quando você ora, você crê, Deus já ouviu minha oração. Eu não vou mais cobrar Deus disso, não vou falar com Deus sobre esse assunto. Eu vou agora só adorar o meu Deus e louvar o meu Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvá-lo pela resposta. Deus é bom. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Seja essa uma semana de muita intimidade com Deus na oração. E também de muita comunhão, de estar perto de pessoas, para nós podermos ser canais de bênção na vida das pessoas também. Vamos ser a resposta de todas as orações que estamos fazendo também. Amém? Deus abençoe você. Continua agora a nossa festa lá fora. Passa, participa. Vai tarde hoje para casa, vai. É domingão, vamos lá, gente. Está livre. Deus abençoe você. Abrace alguém perto de você. Cumprimente seus irmãos perto de você. Vai em paz. Até domingo que vem, às 8 da manhã. O nosso culto, domingo que vem, tá bom? 8 da manhã. Deus abençoe você. Tento imaginar o tamanho